Você está ouvindo o ABCcast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABCcast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal, hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2026. Está no ar mais um ABCcast, que é aquele resumão rápido, direto e sem enrolação para você entender o que realmente importa aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil e, por que não, no mundo. E nesse fim de noite já começa a encaminhar a semana com o pé no acelerador da notícia desta quinta-feira. Para organizar esse caos informativo e encerrar o dia sabendo o que foi realmente importante de destaque para você, eu sou o Thiago Querido e esta noite divido aqui os microfones, as bancadas e as opiniões com ele, João Pedro Melo. Fala aí, JP. Hello, Quirino. Olá, pessoal. Um excelente final de noite para ti que tá relaxando durante a janta em casa com a família. E o cenário global, como sempre, e nacional não dá trégua. E a nossa missão por aqui é separar o que for ruído da informação que impacta direto na tua vida. E hoje a gente inicia falando sobre a Polícia Federal, que pede um inquérito contra o Lulinha e entra em atrito com o ministro do STF sobre controle das investigações. O Paraguai convoca o embaixador brasileiro para dar explicações e Milei baixa decreto contra estrangeiros em meio a crises diplomáticas. O noticiário não tá fácil hoje. E vamos além, né? PF avalia colocar o Flávio Bolsonaro na mira da Interpol, enquanto o PL troca marqueteiro e pressiona a Michele. Então, por aqui, tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já tá começando. Muito bem, então vamos falar aqui da PF pedindo inquérito contra o Lulinha e essa atrito com o ministro do STF sobre as investigações, né? A Polícia Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, né? Conhecido também como filho do presidente Lula. O pedido, que foi distribuído ao ministro André Mendonça, mira suspeitas de corrupção e tráfico de influência na autorização para o comércio de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde. Lulinha tem atuação no setor em parceria com a empresária Roberta Luxinger e o lobista conhecido como Careca do INSS, que já está preso. E de acordo com o pedido da Polícia Federal, há indícios de que os contatos tenham chegado até mesmo a servidores do gabinete presidencial em Brasília, numa tentativa de favorecer a empresa World Cannabis. As informações começam a surgir a partir da operação sem desconto que apura fraudes bilionárias no INSS. E a defesa do filho do presidente nega publicamente qualquer irregularidade, afirmando que Lulinha não participou de negociações ou investiu valores no projeto. É sempre assim, né, JP? Mas olha só, a investigação também deflagrou uma verdadeira crise institucional. A Polícia Federal acionou a Advocacia Geral da União, a AGU, né, contra essas recentes determinações do ministro André Mendonça, que é relator lá do inquérito do INSS. A PF acusa o ministro de tentar controlar o andamento das apurações, já que ele exigiu que todos os atos fossem juntados imediatamente ao seu gabinete e que possíveis trocas de agentes da equipe fossem comunicadas com antecedência. E essa rota de colisão esquentou depois que Mendonça determinou que até o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ficasse de fora do acesso às informações do caso, gerando um enorme descontentamento entre os delegados que acusam o STF de ingerência. E o clima segue tenso enquanto a investigação avança. Há 2 semanas, a Polícia Federal concluiu a primeira parte da apuração e já indiciou 48 pessoas, incluindo um ex-presidente do INSS e um ex-ministro. E Quirino e ouvintes, ver essa PF batendo de frente com um ministro do STF por causa de ingerência não é uma novidade aqui pelo Brasil, mas é sempre um péssimo sinal para a nossa república. De um lado, a Polícia Federal precisa de autonomia real para conseguir investigar o filho do presidente sem ter que ficar pedindo bênção a cada passo que dá. E do outro, a gente vê que a velha troca de favores continua rolando solta nos ministérios em Brasília, com um lobista atuando livremente nos bastidores da saúde e do INSS. Independentemente do sobrenome do alvo, o tráfico de influência é uma ferrugem política. O próprio presidente Lula até já havia dito que se algum filho seu estivesse envolvido em coisa errada, deveria de fato ser investigado. E então, que assim seja, com rigor, com prova clara e sem nenhum tipo de blindagem institucional que venha de onde vier, não é, querido? Pois é, né? E se a gente analisar a história recente, né, os nossos 2 últimos presidentes tiveram problemas com denúncias envolvendo seus filhos, né? Então é complicado a gente pensar assim, só o filho do outro é que tinha problema, o filho do atual não tem.
O bom é que a gente tenha instituições fortes que possam enfrentar e apurar diretamente o que está acontecendo, para que a gente possa ter um devido esclarecimento, né? Infelizmente, o processo acontece perto de um período eleitoral, onde qualquer passo que se dá vira tema de palanque. Então, enquanto tudo isso acontece, a nossa energia aqui para a Polícia Federal, para que ela consiga contornar esses obstáculos e dar fim, de fato, a essa investigação. Bem, vamos agora para o nosso giro de notícias, com notícias importantes aqui no interior de São Paulo, né? O CEPAS abre 36 vagas em cursos grátis de construção civil. Então, lá em São José dos Campos, o Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza, o CEPAS, está com inscrições abertas para novos cursos gratuitos de qualificação profissional pelo programa Portas Abertas. Então, você que está interessado, vamos lá. São 76 vagas divididas em capacitação em AutoCAD, instalação de drywall e noções de BIM para canteiros de obra. As oportunidades são voltadas para jovens e adultos que buscam recolocação no setor de construção civil. E as turmas já começam agora, no início de agosto, abrindo nos dias 4, 8, 10 e 15, com cargas horárias que variam ali entre 30 e 48 horas, dependendo do curso escolhido. Os interessados devem realizar a inscrição gratuitamente no portal da Prefeitura, acessando o site sjc.sp.gov.br. Vou repetir, sjc.sp.gov.br. As aulas vão ocorrer de forma presencial na própria sede do CEPAS, que fica lá no bairro Floradas de São José. Festival do Chocolate com oficina gratuita de confeitaria em Ribeirão Pires. E para quem é do ramo da gastronomia, a cidade de Ribeirão Pires abriu inscrições para oficinas gratuitas de confeitaria durante o famoso Festival do Chocolate. Promovidas pela Chocolândia, as aulas têm 30 vagas por turma e reúnem profissões de grandes marcas para ensinar a fazer desde brigadeiros e pavês até montagens de trufas e técnicas com bico de confeitar. E é uma baita chance para quem quer empreender. As atividades já começaram e seguem por todo o mês de agosto. E o endereço das oficinas é na loja oficial do Chocolândia, instalada na rua Felipe Sabag, na região central. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas, devendo ser feitas por um formulário online no site da Prefeitura. Então, os interessados devem acessar o portal, que é ribeirãopires.sp.gov.br. E em caso de dúvida, basta tu mandar um WhatsApp para o número 11 94 515 0810. Repetindo, 11 94 515 0810. E tem circuito criativo também gratuito no Sesc São Caetano. O Espaço de Tecnologias e Arte do Sesc São Caetano do Sul realiza durante todo o mês de agosto também o programa Circuitos Criativos. São várias oficinas gratuitas que misturam cinema, fotografia, animação e até costura. Você pode aprender desde storyboards de filme, passando por criação de animação com flipbook e até o ateliê aberto de costura, onde você usa as máquinas e as tintas de lá para reformar roupas. As oficinas são para jovens, adultos e tem atividades até para molecada criar bonecos. O Sesc São Caetano fica na rua Piauí, número 554, no bairro Santa Paula. É bom lembrar que a entrada é livre, mas na maioria das oficinas a entrega de senhas rola lá na central de atendimento, chegando com 30 minutos de antecedência. Para os interessados é importante checar as datas e horários, acessando o site do Sesc, sescsp.org.br. E assim, a gente encerra o giro de notícias de hoje com vagas em cursos na área de construção civil em São José dos Campos, oficinas gratuitas de confeitaria em Ribeirão Pires e programação criativa de tecnologia e artes em São Caetano do Sul. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. Muito bem, agora nós temos um recado importante da nossa psicóloga Natália Mello. Natália falou um pouco sobre o sentido do atraso, né? O atraso na vida. Então, para você que quer melhorar a sua saúde mental, escuta aí o recado da Natália. É com você, Natália. Eu sinto que eu tô atrasada na vida. Essa é uma sensação bem comum e também pode ser muito angustiante. Mas uma pergunta importante: atrasada em relação a quê exatamente? Muitas vezes essa sensação nem vem da sua realidade concreta, mas vem de uma espécie de linha de tempo ideal, que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida. Tem a idade certa para ter sucesso, para estar estável, para construir certas coisas. E quando a sua trajetória não segue exatamente esse roteiro, você acaba interpretando como se você estivesse falhando. Só que essa régua nem sempre é sua.
Ela é social, cultural e muitas vezes rígida demais para a complexidade da vida real. Então, talvez a pergunta não seja: eu estou atrasado? Mas sim uma pergunta mais funcional como: eu estou seguindo um caminho que faz sentido para mim nesse momento? Quando você começa a ajustar essa referência, a sua ansiedade e a sua autocrítica tendem a diminuir. E se essa sensação for muito constante ou paralisante, vale a pena considerar fazer uma terapia. Porque muitas vezes nós estamos lidando com regras internas que são muito duras e que precisam ser revistas. Muito bom, Natália. E é libertador tentar entender que a gente não está disputando uma corrida contra esse roteiro social engessado e que o sucesso de verdade é seguir o caminho que faz sentido para nós. Obrigado pela reflexão de sempre e uma excelente semana para ti. Até quinta que vem. Valeu, Natália. Muito bem, seguindo o nosso programa, vamos falar de política externa? O Paraguai convocou o embaixador brasileiro e o Milei baixou um decreto contra estrangeiros em meio à crise. Olha só isso aqui. O Itamaraty enfrenta duas novas frentes de crise diplomática na América do Sul. Uma delas em Assunção, né? O Ministério das Relações Exteriores paraguaio convocou o embaixador brasileiro para entregar uma nota oficial de repúdio contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento responde a uma declaração do presidente brasileiro que, ao justificar investimentos em defesa, afirmou que, abre aspas, o Paraguai resolveu invadir o Brasil, fecha aspas. Em pronunciamento, o chanceler paraguaio declarou que o governo defenderá a dignidade do país nas relações bilaterais. E a repercussão institucional estendeu-se ao legislativo do país vizinho. A Câmara dos Deputados do Paraguai aprovou formalmente um manifesto em resposta ao Palácio do Planalto. No texto, os parlamentares acusam o Estado brasileiro de minimizar as dimensões históricas da Guerra da Tríplice Aliança, que resultou na dizimação da população masculina do país e na destruição de sua infraestrutura. O documento oficial argumenta que a fala presidencial ignora a complexidade do ocorrido no século XIX. JP e ouvinte, não é só isso. Na Argentina, o foco da atenção envolve medidas de imigração editadas pelo governo de Javier Milei. O presidente argentino assinou um decreto de necessidade e urgência, que estabelece a expulsão ou a proibição de entrada de estrangeiros que promovam mensagens de ódio ou pratiquem atos considerados ofensivos aos cidadãos argentinos e aos símbolos nacionais. A norma vem sendo contestada por juristas do país sob o argumento de que a presidência exerce poder legislativo de forma inconstitucional, sem submeter o tema ao Congresso. É mais uma polêmica que o presidente argentino tem ocasionado aqui nos últimos 3-4 dias, né? É isso aí, querido. E a gente precisa agora olhar para essa bagunça com franqueza. E o decreto foi anunciado poucos dias após o agravamento da relação diplomática com o Brasil, motivado pelas declarações do presidente argentino em um evento partidário em São Paulo. Ao justificar a medida, a Casa Rosada citou a ocorrência de, abre aspas, recentes manifestações de hostilidade, fecha aspas, contra a nação. Paralelamente, o governo brasileiro decidiu manter o seu embaixador em Brasília por tempo indeterminado enquanto avalia os desdobramentos da relação bilateral com a administração argentina. Querido e ouvintes, a gente precisa olhar para essa bagunça com uma certa franqueza. De um lado, a gente tem o presidente Lula, que, francamente, ele precisa definitivamente parar de improvisar. Mexer no vespeiro da Guerra do Paraguai é um erro tático infantil que só atrai atrito gratuito. Até porque resumir a maior tragédia da América do Sul dizendo que o vizinho simplesmente nos invadiu é uma distorção que apaga o fato de que o estopim do conflito foi a intervenção militar do próprio Império Brasileiro no Uruguai. E de outro lado, a gente tem a hipocrisia estridente do Milei. Ele cria um decreto para expulsar estrangeiro que, abre aspas, ofendam a Argentina, na mesma semana em que ele viajou aqui para o Brasil, em São Paulo, justamente para insultar o nosso presidente e o STF. É, no mínimo, patético. A velha tática da extrema-direita global já foi testada por Trump e o Cast lá no Chile, criando um espantalho do inimigo externo, como eles costumam dizer, para tentar gerar histeria nacionalista e esconder o próprio fracasso econômico. No fim das contas, diplomacia não é palanque de lacração, nem de um lado e nem de outro. Sabe, JP, eu me senti aqui olhando uma brincadeira de criança. Sabe quando a criança tá brincando de pega-pega? Pelo menos aqui em São Paulo nós chamamos assim, né, de pega-pega. Aí quando ela tá quase sendo pega, ela encosta em qualquer objeto e fala: não, isso aqui é o Pix, onde eu posso ficar aqui descansando, né? Você não pode me pegar nesse local. É mais ou menos o que aconteceu, né? Javier Milei atravessa a fronteira, vem para São Paulo,
tece críticas ao governo, ao presidente da nação, depois ele volta para sua terra e fala assim: quem fizer qualquer crítica aqui não é pessoa bem-vinda. É mais ou menos isso, né? Ele muda a regra no meio do jogo. Então, é isso. Tudo não passa de uma grande brincadeira infantil. Só que, infelizmente, é jogada pelos cabeças das nações, né? Meu amigo. É pra rir ou é pra chorar, né? Mas vamos seguir. Já falamos de polêmica na política internacional, vamos falar agora da polêmica na política nacional. A PF avalia colocar Flávio Bolsonaro na mira da Interpol, enquanto o PL troca de marqueteiro e pressiona a Michelle. A Polícia Federal está avaliando solicitar a inclusão do senador Flávio Bolsonaro na chamada difusão prateada da Interpol. A medida recém-criada pela Polícia Internacional serve especificamente para rastrear e congelar bens e ativos milionários espalhados pelo exterior. O passo ocorre após o STF autorizar a investigação sobre o repasse de 61 milhões de reais de um ex-banqueiro para financiar o filme Dark Horse, que conta a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o inquérito quer saber o destino do dinheiro, cobrado por Flávio em um áudio revelado pela imprensa. A suspeita dos investigadores é que o montante possa ter sido desviado para fora do Brasil. A defesa do senador não respondeu, mas anteriormente ele chegou a negar as insinuações, dizendo que os aportes foram feitos para uma estrutura do filme nos Estados Unidos de maneira legal. Sem a prestação de contas prometida pela família, a PF pretende acionar a Interpol para fazer uma varredura global. E no meio do caos e da pressão, a campanha de Flávio Bolsonaro à presidência foi obrigada a trocar sua equipe de marketing pela segunda vez em 2 meses. Os publicitários Alexandre Outramari e Eduardo Fischer foram destituídos após o próprio grupo bolsonarista classificá-los como perdidos para lidar com as seguidas crises, sobretudo frente às negociações sombrias ali envolvendo os milhões do filme Dark Horse. Quem assume agora é Duda Lima, marqueteiro ligado à alta cúpula do partido. E o xadrez do Partido Liberal não para por aí. Dirigentes da legenda estão montando uma operação de forte pressão para que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aceite disputar uma cadeira no Senado pelo Distrito Federal. Eles exigem uma resposta até amanhã, na sexta-feira, visando o evento de convenção partidária no domingo. Convencida por aliadas após brigas familiares recentes, a candidatura de Michelle é vista pelo partido não apenas como um puxador de votos, mas sobretudo como a blindagem para um foro privilegiado num futuro muito próximo. Caramba, querido. Quando a PF precisa considerar acionar a difusão prateada da Interpol para tentar achar rastro de 61 milhões de reais mascarados sobre um filme político, a gente entende o tamanho do rombo moral. A campanha do Flávio Bolsonaro virou um triturador de marqueteiros. É a segunda troca em 60 dias, porque não há estratégia de comunicação no mundo que consiga maquiar as crises seguidas geradas por eles mesmos, como no caso do Vorcaro. E é bastante sintomático perceber o desespero do partido em empurrar a Michelle para o Senado, pressionando por uma decisão a toque de caixa, de olho não apenas na urna, mas sobretudo na muleta do foro privilegiado que uma cadeira em Brasília pode proporcionar. É o clã refazendo as malas da velha política para tentar sobreviver às próprias contradições financeiras e institucionais, querido. O que te parece? Ô, JP, eu vou passar um recado direto aqui pro pessoal da campanha do Flávio Bolsonaro. Pessoal, Duda Lima, você que tá assumindo agora, escuta bem esse recado. Existe uma pessoa, apenas uma pessoa nesse planeta que vocês precisam colocar nessa campanha. Pra fazer todo sentido, assim, pra derrubar todas as barreiras e tudo mais. O nome dessa pessoa é Leslie Nielsen. Coloca esse cara, procura esse cara e vocês vão ter a solução para todos os seus problemas. Quem pegou, pegou. Vamos seguir. Muito bem, já falamos muito de política, mas agora é hora da gente fazer aquela pausa no ritmo e entrar no nosso quadro queridinho. Porque aqui a gente traz uma frase de peso para você refletir e tentar descobrir de quem é a autoria. Então, JP, manda pra cá, qual é o texto de hoje? É isso aí, querido. E a frase de hoje é um diagnóstico doloroso sobre como a gente vive andando em círculos nesse país. Então, ouve só. No Brasil, o passado não passa. Ele não apenas é passado, é uma assombração do nosso presente que insiste em sequestrar o nosso futuro. Repetindo, no Brasil, o passado não passa. Ele não apenas é passado, é uma assombração do nosso presente que insiste em sequestrar o nosso futuro.
E aí, Quirino, será que tem como adivinhar quem é o autor ou autora dessa radiografia da nossa história? Pois é, a dica é de uma das maiores historiadoras e antropólogas do país. Ela sempre nos lembra de como as nossas heranças históricas teimam em não ficar no lugar delas. Ficou fácil agora, né, pessoal? Então, desvendando o mistério, essa leitura cirúrgica é da Lilian Schwartz. Ela mostra exatamente isso. A gente não consegue avançar coletivamente porque vivemos tropeçando nos fantasmas e nos erros que nos recusamos a superar. Perfeito, Quirino. E a Lilia, ela acertou em cheio. O passado brasileiro é um fantasma que não vai embora. E a gente vê esse tipo de assombração sequestrando o presente nas manchetes de hoje mesmo. Nas investigações da PF sobre o filho do presidente, o roteiro antigo de tráfico de influência e nepotismo volta a travar o governo. Na diplomacia, com a criação de uma crise diplomática com o Paraguai, desenterrando uma guerra do século XIX e atritos infantis, transformando cicatrizes de 1864 em pautas de Estado em vez de olhar para o futuro. E no xadrez bolsonarista, o clã tenta escapar das faturas de ontem, com o caso do filme Dark Horse, e a Interpol reciclando marqueteiro e lançando Michele nas eleições para o Senado para tentar garantir o foro. Usar a peça velha para salvar o tabuleiro só prova que a história insiste em se repetir. E para você acompanhar os bastidores dessa loucura muito, no mínimo, cômica, como trouxe o Quirino, sem cair nas armadilhas da nossa política, eu recomendo que tu acesse o nosso portal, que é o abcdoabc.com.br. Não é, Quirino? É isso aí, JP. Então, com essa reflexão a gente vai se despedindo e fechando o nosso ABCcast de hoje. Vale lembrar que, além da nossa companhia aqui de segunda a sexta-feira, você também pode curtir o ABCcast Conexões aos sábados. E esse sábado nós temos uma conversa bem legal, diferente. A gente está falando sobre inovação. Então, uma conversa profunda sobre inovação. Não se esqueça também do Cine ABC Metrópole, que sai geralmente às sextas-feiras. Nós estamos em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. É só buscar a gente e dar o play. E eu vou aproveitar e dar um recado aqui para você que estava esperando ouvir a voz da Mariana Fante. Ontem ela perdeu um pouco a voz, a gente pensou que era só dar uma pastilha e descobrimos hoje que não era bem assim. A coisa é um pouquinho só mais séria, então ela vai precisar de alguns dias a mais para se recuperar. Então, pessoal, estamos cruzando os dedos aqui para que a recuperação dela ocorra plenamente e na segunda-feira ela volte a assumir os controles do ABCcast. Amanhã a gente ainda está por aqui e esperamos trazer mais notícias para vocês. E como sempre, se esse episódio fez algum sentido pra você, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado, sem enrolação. E não esquece, manda a tua opinião pra gente, pode ser crítica, pode ser ideia, sugestão ou também aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então não esquece de tentar seguir a gente, caramba. Lá no Instagram é o ABC do ABC _oficial, porque vocês já estão mais do que avisados, né? A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí, JP. E aí, pessoal, se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que tá rolando e sobre qualquer assunto, é só acessar o nosso site, como o JP já apresentou, né? Então, abcdoabc.com.br e lá você vai ter sempre notícias fresquinhas para você a qualquer hora do dia. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço para você que tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. Pra gente é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. E amanhã a gente tá de volta com mais notícias, com texto e café. E claro, no mesmo compromisso de sempre. Qual é, JP? É aquele de seguirmos sempre juntos, com firmeza e muita leveza. É isso aí então, pessoal. Até mais e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Este podcast é uma apresentação do portal ABC do ABC. Apresentação: João Pedro Melo e Mariana Fante. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção: Tiago Quirino. E direção-geral: Alex Faria.